Vamos agora partir para o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando Cristo no tabernáculo, é o tema da nossa lição, do nosso estudo, da nossa nova série. E vamos avançando aí a cada quarta-feira com a graça de Deus, tá? Nós já vimos aí alguns textos bíblicos onde falam da ordem do Senhor de construir o tabernáculo. Então, o Senhor ordenou que fosse feito o tabernáculo para que ele pudesse ali morar, um santuário para ele morar, né? Que era chamado também de tenda da congregação. Então, aquele povo peregrinando rumo à terra prometida teria no meio do arraial, uma tenda ali que o Senhor Deus ordenou que fosse construída para que mostrasse, ensinasse a eles que Deus habitava no meio do seu povo. E essa tenda tinha o propósito de receber os sacrifícios que o povo levava para expiar pecados. Ela tinha que ser carregada, montada, e aqueles que trabalhariam nela seriam apenas aqueles que o Senhor mesmo havia escolhido, da tribo de Levi, os levitas, e um sacerdote que era chamado de sumo sacerdote, e somente ele, uma vez por ano, entrava numa área desse tabernáculo chamado o Santo Lugar, o Santo dos Santos, né, melhor dizendo, onde estava ali a arca, e uma vez por ano ele entrava para aspergir o sangue sobre a tampa, ou chamado também de propiciatório, que era a tampa da arca, né? Então, nós vimos essas coisas. Aqui é um modelo do tabernáculo, né? Aqui é o átrio, aqui o tabernáculo propriamente dito, que era dividido em duas partes, o Santo Lugar e o Santo dos Santos, né? E eu mostrei também outros desenhos, como esse aqui, ó, o átrio, o altar do sacrifício, o lavatório, o candelabro, a mesa do pão da presença, da proposição, o lugar santo, que é essa área aqui, um altar de incenso, e aqui o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Aqui ficava uma cortina aqui, né, para poder ter acesso, e aqui a Arca da Aliança, e aqui nesta área que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação, tá bom? Aqui uma ilustração em 3D, né? Deixa eu ver se eu consigo passar outra aqui. E aqui, quando a gente olha a posição dos móveis do tabernáculo, a gente percebe que forma uma cruz, tá? E esse desenho mostra exatamente isso. A pia do lavatório, etc., formando uma cruz, ok? Nós vimos quarta-feira, né? Pronto, chegamos aqui. A arca e o propiciatório, ok? Aí nós vamos ler esse texto aí de Êxodo, capítulo 25, dos versículos 10 ao 16. Diz assim: Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Então, neste primeiro momento, quando ordena a construção da arca, que era feita de acácia, uma madeira, né, que dava no deserto, e ser revestida por dentro e por fora de ouro, ok? Então, o Senhor Deus manda também que coloque dentro da arca as tábuas da aliança que ele ainda daria, né? Que essas tábuas continham os 10 mandamentos, tá bom? Então, a gente já sabe de primeira, aí, quando Deus ordenou a construção da arca, o que tinha dentro, que as tábuas da aliança deveriam ser colocadas dentro da arca, ok? Muito bem. E aqui
a ordem da construção, ou da feitura do propiciatório. Vamos lá. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins, anjos, devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Tá ok, pessoal? Então, o Senhor ordena fazer a arca e ordena fazer a tampa, também chamada de propiciatório. Então, o Senhor ordenou fazer e disse que as tábuas da aliança deveriam ser colocadas também. Mas aí, com o tempo, com a progressividade da revelação, a gente sabe que outras coisas também foram colocadas dentro dessa arca. E o autor aos Hebreus nos ajuda a decifrar isso, a saber, nos revela o que tinha dentro da arca. Olha lá. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamado lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Então o autor dos Hebreus está nos mostrando como era o tabernáculo, tá? E diz assim: onde se encontrava o quê? O altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Olha aí que coisa curiosa, tá bom? Então, o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Então, nós já sabemos, meus irmãos, o que tinha dentro da arca. Nós sabemos que tinha, nós vimos lá, naquele texto que lemos por 2 vezes, o Senhor ordenando fazer a arca e também fazer a tampa, o propiciatório, mandando colocar as tábuas da lei, as tábuas da aliança, que ele daria. Agora, o autor aos Hebreus, que é inspirado também por Deus, nos mostra que dentro também foi colocado depois um pote, um vaso, que estava cheio de maná. Também foi colocado a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, 3 coisas estavam lá: o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, ok? Então, é bem interessante essas coisas, porque tem muita simbologia, tem muito ensinamento, e também nos fala de Jesus Cristo. Hoje eu quero começar falando sobre as tábuas da lei. Por que que as tábuas da lei foram colocadas dentro da arca? Dentro da arca, porque estavam ali essas tábuas que tinham os mandamentos do Senhor. É bem interessante isso. Os 10 mandamentos, eles contêm o resumo dos princípios morais do reino de Deus, não é? E a lei do Senhor, que é perfeita, ela manifesta também o caráter de um Deus que é perfeito e perfeitamente santo. E diz o texto lá de Êxodo que nós lemos, que o Senhor ia aparecer ali entre aqueles querubins, entronizado, para falar com o povo e dar ao povo as leis, né? Então passaria ao sumo sacerdote as leis do Senhor para o povo. Então, aquele povo, quando entrasse ali para a adoração, para levar os sacrifícios e representados pelo sacerdote, que era um mediador, o sumo sacerdote, eles se deparariam com um Deus que é santíssimo, santo, santo, santo. Estava ali também as tábuas da lei, manifestando essa santidade. Um Deus santo que exige do seu povo santidade, que exige
pureza, que exige que o povo também observe a lei, ande segundo os seus mandamentos. Um Deus que faz aliança e dá a eles os mandamentos da aliança. Então, a aliança também envolve responsabilidade, envolve obediência, tá bom? Mas o que isso tem a ver com a obra de Cristo, com a pessoa dele? E aí é que está o nosso desafio de meditar a respeito disso. Vamos começar com Mateus capítulo 5, tá? Vamos começar com Mateus capítulo 5. É um texto que vocês conhecem bem, lá do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5,17, texto da palavra de Deus que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, o Filho de Deus veio ao mundo para cumprir a lei. Não veio para revogá-la, mas ele veio para cumprir. Não, é interessante isso, né? O Filho de Deus, o segundo Adão, ele veio para cumprir perfeitamente a lei. O primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão deveria dedicar adoração a Deus, reconhecer sua dependência total do Criador, e se rebelou, deu ouvidos à serpente e se submeteu à lei da serpente, à voz da serpente, e pecou contra Deus. O segundo Adão, que é Cristo, ele vem para cumprir a lei perfeitamente. E isso fala da sua pessoa, tá? Ele é o Verbo encarnado, ele é homem, mas também é Deus. Ele é homem perfeito, sem pecado. E se fosse um outro filho de Adão, como qualquer um de nós, não conseguiria jamais cumprir toda a lei, obedecer os mandamentos, cumprir perfeitamente os mandamentos do Senhor. Então, nós temos aquele que veio, que tabernaculou, que veio habitar no nosso meio, o Filho de Deus que se fez carne, que se encarnou, né? E veio para obedecer a lei perfeitamente. E nós dependemos muito, absolutamente, na verdade, não muito, mas absolutamente dessa obediência. Nós não dependemos apenas da morte dele, pagando a nossa dívida, mas nós dependemos também da obediência perfeita dele. Nós descansamos no fato, não apenas de que ele morreu por nós, mas também de que ele viveu por nós e pôde obedecer perfeitamente a lei de Deus para ter méritos para nos dar vida eterna. Então, com a obediência perfeita, ele tem mérito. Com a obediência perfeita, ele pode agora interceder junto ao Pai. A sua obra de expiação pode ser aceita completamente pelo Pai, né? Ele tem mérito agora para, como o justo, o verdadeiro justo, o sacrifício dele ser perfeito e a sua obra de expiação por nós ser totalmente perfeita também, ok? Então, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio, na verdade, para cumprir, tá? Ele cumpriu perfeitamente a lei do Pai. Tudo bem? Você não pode cumprir a lei. Você é pecador. Mesmo redimido por Cristo, arrancado do pecado, da maldição, das trevas, né? O pecado ainda te afeta. E mesmo agora você tendo tido um novo nascimento, um coração regenerado, nascido do alto, o Espírito Santo habitando em você, a sua vontade santificada, não é verdade? Você, mesmo com toda essa obra do Espírito Santo transformando você não pode cumprir toda a lei. Então, a salvação para você não é por obras do seu esforço, da sua obediência à lei de Deus, porque você não pode. Você peca, você é um pecador. Mesmo salvo pela graça, um cristão é um pecador. Ele quebra a lei de Deus, ele se esforça, mas ele aqui e acolá está quebrando a lei. Já pensou, meus irmãos,
se Jesus tivesse vindo apenas para pagar a nossa dívida e tivesse dito assim: olha, paguei a sua dívida, agora é por tua conta, vai lá, mereça a salvação, vai lá e obedeça a lei, cumpra toda a lei, seja perfeito. Obrigado. Vá lá e obedeça a lei. Vá lá e cumpra a lei. Já pensou, meu irmão poeta, Maicon? Pensou se fosse assim? Às vezes, quando a gente pensa na obra de Cristo por nós, a gente pensa que Ele veio apenas para morrer por nós e pagar a nossa dívida. Mas se fosse só isso, nós teríamos uma outra parte para cumprir, que é merecer a vida eterna. Obedecer a lei para ter merecimento da vida eterna. Mas, meus irmãos, jamais, né? Isso seria um absurdo. Nós teríamos uma dívida cancelada e no outro dia já teríamos uma outra feita. Então, Ele veio não apenas para dar a vida por nós, para pagar a nossa dívida, mas Ele veio para cumprir a lei e agora, como justo, perfeito, poder nos dar a vida eterna. Ter méritos para depositar na nossa conta em débito os méritos dele. Isso nós chamamos de justificação. A justificação o que é? A justificação é o Senhor Deus aceitando a obra do seu Filho e depositando na nossa conta negativa os méritos perfeitos de Cristo. Ele cumpriu a lei e agora, pela fé, nós tomamos posse daquilo que Jesus conquistou e somos justificados pela fé. Justificados pela fé. A justificação mediante a fé. A nossa justificação não é mediante nossa obra, mas ela é por causa da obra do Filho de Deus que cumpriu toda a lei e deu a vida por nós para pagar a nossa dívida. Então, nós temos uma moeda com dois lados, né? Um lado está a vida de Cristo por nós, cumprindo toda a lei, sem pecado, perfeito. E do outro lado está a morte dele, de servo sofredor, para cancelar o nosso débito, para cancelar a nossa dívida. Nós não poderíamos ser salvos sem nenhum deles. Tá? Se um deles estivesse faltando, não seríamos salvos. Tudo bem, meus irmãos? Então, as tábuas da aliança falam de Cristo. Falam de Cristo porque essa aliança, ela foi feita conosco por um Deus que é fiel, que não pode quebrar a aliança, tá bom? E nós quebramos essa aliança, porque nós pecamos contra Ele. Mas o Filho de Deus, que é Deus homem, Deus encarnado, veio para cumprir toda a lei. Então, Ele é perfeito, Ele obedece toda a lei, por isso que Deus pôde dizer a respeito dele: este é meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Não há risco nenhum de não ter prazer nele. Não há risco nenhum de não ter prazer neste meu Filho. Sabe, o prazer pleno, perfeito, um prazer que não é afetado, arranhado por pecado, por decepção, por frustração. Esse prazer é pleno e o Filho pôde fazer isso, cumpriu toda a lei e foi morto por nós, em nosso lugar e em nosso favor, para pagar a nossa terrível dívida. Tudo bem? Então, aquele que habita no meio do seu povo é santo e perfeito em sua lei, e aquele que veio habitar, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que veio para nos salvar, nos resgatar, ele obedeceu também perfeitamente a lei de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor. O alimento dele é fazer a vontade do Pai. Ele veio para cumprir toda a lei. E ele veio para viver, obedecendo perfeitamente a lei do Senhor, para com esse mérito da sua obediência perfeita, dar vida eterna para o seu povo que ele veio resgatar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí, pessoal?
Ok? Vamos ler mais um texto da palavra de Deus? Gálatas. Vamos para a epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos ler, meus irmãos, capítulo 3. Melhor, vamos começar no capítulo 2, versículo 15, tá? Aí vamos ler até onde puder dar, o tempo nos permitir. Se der para chegar até o final, a gente chega, tá? Final da carta. 2,15 diz assim: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que morreu Cristo em vão. Tudo bem? Então o texto, meus irmãos, é muito claro em dizer que nós, meus irmãos, não somos justificados por obras da lei. Nós não somos justificados por obras da lei, mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, pela fé em Cristo, nós depositamos nossa confiança na vida e na morte, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E aceitamos e recebemos tudo que Ele é e tudo que Ele conquistou para nós. E nós recebemos graciosamente, então, o perdão e os méritos de Cristo. Nós somos justificados. O que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo. Então, Deus olha para pecadores como nós e nos declara justos, por causa não do nosso mérito, da nossa obediência, mas por causa da obediência e dos méritos de Cristo. E nós tomamos posse disso através da fé. A fé é o meio para, não a causa, tá? Não é a causa. Algumas pessoas pensam que é a causa, é como se fosse o motivo da nossa salvação. Não, é o meio. A causa, o motivo é o amor de Deus. A causa é a graça de Deus, é a misericórdia, é o amor dele, ele nos amou. Mas o meio para que nós tomemos posse disso é a fé. E a fé, então, é o pecador com as mãos vazias e braços estendidos, tomando posse, aceitando, né, recebendo, melhor dizendo, tudo aquilo que Cristo realizou pela sua vida e pela sua morte em nosso favor, em nosso lugar. Então, meus irmãos, o texto é claro em dizer que o apóstolo Paulo está dizendo categoricamente. E, aliás, o problema dos Gálatas é que eles estavam abraçando um tipo de evangelho que não era o evangelho, era falso, onde alguns ensinadores lá, alguns pastores lá, alguns teólogos do momento, né, alguns mestres estavam dizendo que a salvação era por obras da lei. Alguns estavam dizendo assim, Cristo, muito bem, vamos ouvir os ensinamentos dele, são bons, são preciosos para nós, mas vocês precisam obedecer à lei, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam fazer isto, aquilo, e se não fizerem, não serão salvos. Então eles diziam que Cristo e mais alguma coisa. Era assim que o pecador era salvo, e isso era um erro, uma mentira. Agora vejam a palavrinha dócil, amável, que Paulo começa o 3º capítulo, diz assim: ó Gálatas insensatos, né? Ó Gálatas insensatos, né? Bem coach, né? Bem, né?
Hein? O que vocês acham, né? Você pode, né? Você pode tudo, tá? A solução está em você, não é isso? Né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, a ideia aí de insensatez, né? Eles estavam abandonando o evangelho da graça e correndo para um evangelho de lei, de obediência, de obras da lei. Ou seja, estavam correndo para a morte. Estavam abandonando a graça da salvação e correndo para a morte. E isso é insensatez, isso é loucura. Mas olha, e é interessante que essa palavra aí, quem vos fascinou, fascínio aí é como se eles estivessem enfeitiçados. Então eles estavam tão apegados a que estavam seguindo, né, de maneira tão assustadora, que era como se estivessem enfeitiçados. E a mentira, meus irmãos, é interessante, né? Nós precisamos vigiar muito o coração da gente, porque a mentira faz isso, né? E quando a gente se apega a ela e a gente dedica o nosso coração a ela, nós ficamos como, desculpa falar, mas como idiotas. Na verdade, vocês já viram gente assim, apegada à mentira, apegada ao erro, e você fala e a pessoa está como enfeitiçada, hipnotizada, não é verdade? Deixa eu beber uma água aqui. Meus irmãos, voltando, você já teve isso na sua vida, ouviu alguém assim, e de repente a mentira toma conta do coração, da mente, a pessoa não enxerga nada, acha que está certo, está na cara que aquilo ali, o final daquilo ali é dar de cara com a parede, mas a pessoa não vê, não enxerga, né? Fascinação, essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui, com quem vos fascinou, vocês estão fascinados, vocês estão entorpecidos, vocês estão, isso é loucura, abandonar esse evangelho por um evangelho de obras. E vejam, meus irmãos, o versículo diz assim: ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Sabe o que isso quer dizer? Poxa, a maior prova de que você não pode se salvar por obras da lei é que o Filho de Deus foi morto na cruz. Será que nem isso te convence? A pregação do Evangelho é a pregação de um Cristo, do Filho de Deus, que teve que vir a este mundo, se encarnar para morrer por você, e você ainda acha que você pode? Você é doido? É isso que Paulo está dizendo, né? O Cristo exposto como crucificado. E aqui fica uma dica legal para a gente, que essa é a pregação do Evangelho. A pregação genuína do Evangelho é a pregação que fala, que expõe um Cristo crucificado. Não é um homem todo-poderoso, não, é um Cristo crucificado para a solução perfeita e a única solução para um homem morto em seus delitos e pecados. Essa é a pregação do Evangelho, né? Aí o segundo versículo: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí começa os argumentos de Paulo. Vem cá, vocês têm o Espírito Santo? Nós temos. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo foi dado a vocês porque vocês mereceram ou foi pela graça? É isso que ele está dizendo. E qualquer cristão que tenha uma compreensão ainda que, né, da palavra de Deus sabe que o Espírito nos foi dado pela graça. Não porque realizamos obras da lei e o Senhor Deus olhou, nossa, parabéns, eu vou te dar o meu Espírito, toma. Nós sabemos que não foi assim, né? Então, na verdade, o Espírito Santo que habita em nós não foi porque nós merecemos isso, cumprimos a lei, mas porque simplesmente pela pregação da fé, pela pregação do Evangelho. Sois assim insensatos que, versículo 3, tá? Que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Se na verdade for em vão,
aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez o Espírito Santo aparece, né? A ênfase aqui, a religião, presta atenção. Vocês prestaram atenção que nesse capítulo 3, aqui, nesses primeiros versículos, o Espírito Santo é enfatizado, né? Pelo menos 3 vezes aqui, porque a religião do Espírito Santo não é legalista. Se tem legalismo, está fora do Espírito Santo. Pode até falar dele, pode falar milhões de línguas e fazer um monte de coisa. Se é legalista, não é do Espírito. Não esqueçam isso, porque a religião do Espírito é essa que faz com que, meus irmãos, nós vivamos pela graça, pela fé, melhor dizendo. Vivamos pela fé. E nos relacionemos com o Senhor pela graça e não por obras da lei. Tudo bem? Versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto foi imputado para a justiça. Aí ele apresenta um exemplo, né? Vamos pensar aqui. Ele diz assim, vou mostrar um exemplo na Bíblia para vocês. Vamos começar por Abraão. Olha só, o pai da fé, né? Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi justificado. Alguém poderia perguntar, mas ele foi justificado pela fé ou porque ele foi obediente? Pela fé. Não é verdade? Mas alguém poderia dizer, mas espera aí, quando Deus chamou Abraão, ele obedeceu e foi. Sim, ele obedeceu, mas porque creu. Aliás, preste atenção que ele foi chamado de Ur dos Caldeus, e o livro de Josué diz que Abraão era um pagão. Abraão não era um homem piedoso, temente a Deus, ele era um pagão. E Deus foi lá e o escolheu, e o chamou, e o tirou de lá, e fez aliança com ele. E tudo isso é eleição e graça. Então, o exemplo de Abraão é fantástico. Aí, a continuação diz assim: sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são da obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, o argumento de Paulo é impressionante. Ele está dizendo, olha, Abraão foi justificado porque creu. E quando Deus falou a ele que nele seriam abençoados todos os povos, Deus estava falando exatamente desse evangelho que seria pregado por todo lugar, um evangelho que anunciava salvação pela graça e não salvação por obras da lei. Essa é a bênção de Abraão, viu, meus irmãos? A bênção de Abraão para todos os povos é o evangelho, porque do descendente de Abraão viria o Salvador para resgatar muitos de todos os povos, línguas, nações e raças. Então, essa é a bênção de Abraão, um evangelho que fala, que salva o pecador da maldição da lei. Na verdade, todo aquele que quebra a lei está debaixo de maldição, mas o Senhor Jesus veio para nos resgatar dessa maldição. Esta é a bênção de Abraão. Quando ele disse que nele, em Abraão, todos os povos seriam abençoados, estava se referindo ao Evangelho, a Cristo Jesus, ao descendente que viria e veio para viver e morrer, para cumprir toda a lei, para tirar debaixo da maldição os seus filhos, o seu povo eleito. Até aí, está tudo bem, pessoal? Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. As tábuas da aliança dentro da arca,
quando o pecador, o sacerdote chegava diante do Senhor ali, ele sabia que ele tinha quebrado aquela lei. Ele estava debaixo daquela aliança, estava ali diante daquele Deus entronizado entre os querubins, não porque ele era merecedor, mas porque um Deus de misericórdia e graça se relacionava com ele, baseado nesta graça, nesta misericórdia. E ele aspergia o sangue no propiciatório. O sangue de um inocente que foi morto no lugar dele e no lugar de todo o povo. Isso anunciava aquele que viria depois, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que obedeceria toda a lei. E que mesmo sendo justo e sem pecado, daria a vida para salvar o seu povo do pecado e da maldição da lei. Então a arca estava anunciando isso. Vocês estão diante de mim porque eu sou gracioso, e eu enviarei o meu filho para habitar no meio de vocês, para viver a lei com perfeição, e ser também o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquela arca anunciava a doce graça de Deus, desta aliança que foi feita com Cristo, incluindo pecadores que somos nós, para a salvação eterna. Meus irmãos, o tempo não permite, mas nós poderíamos ficar aqui lendo todo o capítulo 3. Se vocês olharem a continuação, vocês vão ver, o apóstolo Paulo vai argumentar que a lei chegou 430 anos depois. Abraão é antes de Moisés. Então, ora, Abraão foi justificado pela graça antes de Moisés. Aí alguém poderia perguntar, então quando a lei chega, tudo muda? Não, não muda, porque a lei só vai ratificar a aliança. A lei só vai reforçar a promessa, porque a lei expõe muito mais ainda que você é pecador. Quando você olha para a lei, você vê muito claramente o seu pecado, mas aí você lembra da bênção de Abraão. E qual era a bênção de Abraão? Um Deus que providenciaria o seu filho como sacrifício perfeito, para que o pecador pudesse ser salvo pela graça mediante a fé. Então, essa é a bênção. Leiam depois, leiam o capítulo 3, vejam no final do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai ensinar que a lei era um aio que nos leva para Cristo. Olhem para o capítulo 4, que fala da nossa filiação, e todo o restante do livro de Gálatas, os argumentos vão se desenvolvendo, mostrando que é pela graça, mediante a fé, que a nossa justificação e não por obras da lei, nos mostrando como Cristo, e somente por Ele, nós temos esta bendita salvação. Este é o precioso Evangelho. A arca e o propiciatório nos ensinam o Evangelho. Aquela lei foi colocada lá, não para nos colocar terror, mas para que nós pudéssemos admirar muito mais ainda o Deus de graça e misericórdia, que quis Ele mesmo habitar no meio do seu povo, apesar do seu povo. Assim como Jesus veio para habitar entre nós, apesar de nós. E depois derramou o Espírito para habitar entre nós, em nós, apesar de nós. Assim é o Evangelho. Deus, apesar de nós. Assim é o Evangelho. Bendito seja o Senhor. Próxima quarta-feira, ou melhor, na outra, né? Aí nós vamos estudar o maná. Top demais. Se vocês quiserem adiantar as leituras, João capítulo 6. Jesus vai fazer um discurso dizendo que olha, nossos pais comeram o maná no deserto, eu sou o pão que desceu do céu. E depois a gente vai estudar também a vara de Arão que floresceu. Gente, vocês vão perceber como esse foi algo terrível que aconteceu nos dias de Moisés, onde o povo se rebelou contra Moisés, né? E Deus fez a vara de Arão florescer para demonstrar que o mediador da aliança só pode ser aquele que Deus escolheu. Aí, tudo é Cristo, né? O pão que desceu do céu, o mediador da aliança e aquele que veio para cumprir e obedecer e manifestar com seu caráter a lei perfeita do Senhor. Alguma pergunta? Podemos encerrar? Nenhuma pergunta? Então, vamos encerrar, vamos fazer uma oração. Obrigado, gente. Desculpa.